Numa reunião de família em Lisboa, no vibrante bairro da Alfama, a minha sogra, Dona Isabel, abraçou calorosamente a minha cunhada, Sofia. Em seguida, perante todos os nossos familiares, um estalo ecoou pela sala, a atingir o meu rosto. Dona Isabel declarou que eu deveria seguir o exemplo da sua nora mais velha. O meu marido, Diogo, ficou em choque durante 3 segundos antes de falar. Meu amor, vamos sair desta casa agora, Clara. Ele acrescentou, olhando para a mãe. Mãe, a senhora pode viver com o irmão Antônio. Ela ficou boquiaberta, incrédula. O estalo ressoou por toda a sala, e o ar pareceu congelar. A mão da minha sogra, Isabel Souza, ainda pairava no ar. Na mão esquerda, ela segurava firmemente a mão da sua nora mais velha, Sofia, como se fosse um tesouro raro. Eu sou Clara Santos. Enquanto pressionava a palma da mão na minha bochecha ardente e o zumbido nos meus ouvidos me ensurdecia, sentei-me numa cadeira, a observá-los. É assim que uma nora deve ser na família Souza. A voz estridente da minha sogra quebrou o silêncio. Olha para ela. Faz todas as tarefas domésticas. Cuida do nosso casal e, acima de tudo, deu-nos um neto, um menino saudável. E tu? Estão casados há 3 anos, mas ainda és estéril. Nem consegues fazer o jantar sem queimar a cozinha. A sala estava cheia de parentes. 2 tias, 3 tios, com as suas esposas e filhos, mais de 20 pares de olhos fixos em mim. Alguns com espanto, outros com um toque de alegria pela minha desgraça, e outros, envergonhados, desviavam o olhar. Sofia fingiu puxar a manga de Dona Isabel. Mãe, não seja assim. A Clara também é boa. Mas os cantos dos seus lábios curvavam-se num sorriso malicioso e mal disfarçado, a revelar os seus verdadeiros sentimentos. O meu marido, Diogo Souza, estava ao meu lado. Senti o corpo dele enrijecer. 3 anos. 3 anos de casamento e suportei tudo nesta casa. As recriminações da minha sogra, as calúnias da minha cunhada, os mexericos dos meus parentes. Pensei que se me esforçasse, se amasse o Diogo, tudo ficaria bem. Mas este estalo despertou-me para a realidade. Mãe, o que é que a senhora está a fazer? A minha voz saiu surpreendentemente calma. Até eu fiquei chocada comigo mesma. O que é que estou a fazer? Estou a dar-te uma lição. A minha sogra apoiou as mãos na cintura, a saliva a voar. Agora, perante toda a família, vou mostrar-te como deves comportar-te na casa dos Souza. Aprende com a tua cunhada, como ela é eficiente e responsável. Sofia curvou-se imediatamente, a fingir-se modesta. Mãe, não me elogie assim. É apenas o meu dever. Segurei a minha bochecha ardente e olhei para Diogo. Ele estava a olhar para mim, os lábios firmemente cerrados. Nos olhos que amei durante tantos anos, agora ardia uma tempestade de diferentes emoções, raiva, vergonha, dúvida. 3 segundos. Exatamente 3 segundos de silêncio. E naquele momento, quando a última centelha de esperança no meu coração estava prestes a morrer, Diogo agiu de repente. Ele deu um passo em frente, a interpor-se entre mim e a mãe. Mãe, a sua voz não era alta, mas no silêncio ensurdecedor da sala podia-se ouvir a queda de um alfinete. Já acabou? A minha sogra ficou chocada, visivelmente sem esperar tal reação do filho. Diogo, o que é que estás a dizer? Estou apenas a ensinar a tua mulher as boas maneiras. A minha mulher não precisa que ninguém a ensine, Diogo interrompeu. Cada palavra com ênfase. Em seguida, virou-se para mim e segurou a minha mão. Clara, dói. As lágrimas imediatamente vieram aos meus olhos, mas as segurei e apenas abanei a cabeça. Diogo respirou fundo e olhou para todos os presentes. Tias, tios, lamento. A nossa reunião termina esta noite aqui. Diogo, a minha sogra gritou. Enlouqueceste? Estão todos aqui. É precisamente porque estão todos aqui que há coisas que precisam de ser esclarecidas. A voz de Diogo tornou-se assustadoramente calma. Mãe, a senhora sempre elogiou a Sofia. Então, a partir de agora,
A senhora pode ir viver com o Antônio e a mulher dele. O quê? A minha sogra e a Sofia gritaram ao mesmo tempo. Antônio, o irmão dele, também se levantou do sofá. Diogo, o que é que estás a dizer? Diogo ignorou-os e continuou. E a Clara e eu, vamos sair agora mesmo. Esta casa, para ser sincero, é realmente minha. Mas como a senhora não gosta da minha mulher, não vamos mais viver aqui. Vivam com quem quiserem. Um murmúrio espalhou-se pela sala. Diogo, por causa daquela mulher, vais virar as costas à tua própria mãe. A voz da minha sogra tremia de raiva ou de medo. Eu só quero respeito para minha mulher, mãe. E a senhora claramente não consegue dar-lhe isso. Diogo apertou mais a minha mão. O rosto de Sofia empalideceu. Provavelmente, ela não esperava que tudo chegasse a este ponto. Ela abraçou a minha sogra para exibir a sua posição perante os parentes. E agora, aquela sogra tinha se tornado uma batata quente que ela não queria segurar. Mãe, o Diogo está a brincar. Ela tentou aliviar a situação, mas Diogo já me estava a puxar para o nosso quarto. Anda, vamos fazer as malas. Vamos sair agora mesmo. Atreve-te. A minha sogra correu atrás de nós. Diogo, se saíres por aquela porta agora, esquece que sou a tua mãe. Diogo parou. Fiquei nervosa. Eu sabia o quanto ele valorizava a família, o quanto ele não queria magoar a mãe. Os seus 3 segundos de silêncio antes foram a sua luta interna, mas agora ele virou-se lentamente e nos seus olhos havia uma determinação que nunca tinha visto antes. A senhora foi a primeira a virar as costas à minha mulher. Se eu tiver de escolher, escolho a Clara. Depois de dizer isso, ele não hesitou mais. Puxou-me para o quarto e fechou a porta. De fora, ouvia-se o choro da minha sogra e o confuso consolo dos parentes. Lá dentro, Diogo abraçou-me com força e, finalmente, a sua voz tremeu. Perdoa-me, Clara, perdoa-me. Devia ter feito isto há muito tempo, tu suportaste demais. As lágrimas que eu tinha suprimido durante tanto tempo. A tua bochecha. Ele acariciou lentamente a minha bochecha avermelhada. Nos seus olhos havia dor e raiva. Como é que ela pôde fazer isso? Como é que ela pôde magoar-te? Eu abanei a cabeça. Queria falar, mas um nó formou-se na minha garganta. Vamos sair agora mesmo, Diogo disse firmemente. Tenho um pequeno apartamento perto do escritório. Ia alugá-lo. A renovação é simples, mas dá para viver. Vamos ficar lá por enquanto. Mas o teu trabalho? Eu sabia que a carreira dele estava numa fase importante. Aquela casa ficava perto da empresa deles. A mudança causaria transtornos. Eu arranjo outro trabalho, mas só tenho uma mulher. Ele segurou o meu rosto e olhou-me seriamente. Clara, durante 3 anos observei como suportavas tudo isto por mim. Com o tempo, tornaste-te mais silenciosa e mais triste. Aquele estalo atingiu-te na cara, mas foi como uma facada no meu coração. Não vou permitir que te oprimam. Lá fora, o choro da minha sogra tornou-se mais alto. Diogo, sai daí agora mesmo. Ingrato, por causa de uma galinha que não põe ovos, viraste as costas à tua própria mãe. Até os parentes não aguentavam mais as palavras duras. Alguns começaram a consolá-la. O corpo de Diogo enrijeceu, mas ele não abriu a porta. Em vez disso, abriu o armário e tirou uma mala. Vamos levar apenas o essencial. Voltaremos para o resto, ele disse. Eu olhei para as suas costas. O homem que amei durante 5 anos, 2 anos de namoro, 3 anos de casamento. Eu vi-o carinhoso, cansado, feliz, mas nunca tão determinado. Diogo, chamei suavemente. Ele virou-se. Obrigada, eu disse. Mas não quero que a tua relação com a tua família se estrague por minha causa. Podemos conversar. Conversar? Diogo sorriu amargamente. Não conversamos o suficiente durante 3 anos. Sempre que ela te fazia chorar, eu falava com ela. Na minha frente, ela apenas dizia sim, mas pelas minhas costas, ela fazia-te sofrer ainda mais. Clara, há pessoas que não entendem o compromisso, não conhecem limites. Ele aproximou-se de mim, segurou os meus ombros e disse: isto não é culpa tua. Eu é que fui demasiado mole, sempre quis reconciliar.
Pensei que, com o tempo, ela te aceitaria. Enganei-me. Agora entendo. Há pessoas que realmente não mudam se não lhes deres limites claros. Lá fora, alguém bateu à porta. Era a voz do irmão dele, Antônio. Diogo, abre. Vamos conversar calmamente. Somos família. Não vamos fazer um escândalo. Diogo respirou fundo e abriu a porta. Lá fora estavam Antônio e, atrás dele, a minha sogra empalidecida e a Sofia confusa. Diogo, a mãe só se deixou levar pelas emoções. Disse algumas coisas desagradáveis. Antônio disse suavemente: Vê. A Sofia já lhe pediu desculpa. Não foi Sofia. Sofia assentiu sem entusiasmo. Clara, desculpa. A mãe é que tem um temperamento forte. Não leves a peito. A minha sogra desviou o olhar como se não tivesse culpa. Diogo olhou para eles e, de repente, riu friamente e sem alegria. Antônio, se fosse a Sofia a ser esbofeteada agora, o que farias? Se, perante todos os parentes, a mãe a esbofeteasse e lhe dissesse que ela é inferior aos outros, também dirias que a mãe é velha e que não se deve levar a peito. Todos na sala ficaram em silêncio. Eu não faria isso, Diogo continuou, porque sei que, quando realmente amas alguém, não permites que o oprimam assim. Aquele estalo não foi um acidente, foi o culminar de 3 anos de negligência e opressão. Ele olhou para os parentes. Todos vós sois testemunhas. A partir de agora, a Clara e eu vamos viver separados. E como a mãe considera a minha cunhada tão boa, que vá viver convosco para ser feliz. E ao lado do neto dela. Diogo, o que é que estás a dizer? Antônio coçou a cabeça, a parecer envergonhado. A Sofia trabalha, e o miúdo é muito irrequieto. A mãe terá dificuldades. Isso já não é problema meu, Diogo disse firmemente. A mãe tem opções. Pode viver sozinha na casa velha, e eu arranjo uma cuidadora para ela. Ou pode viver convosco, e eu pago, mas conosco ela não vai mais viver. Essa é a minha última palavra. Antônio abriu a boca, mas, no final, virou-se para mim. Clara, fala com ele. Somos família. Por que é que tem de haver problemas? A mãe disse que, se voltares e pedires desculpa, ela esquece tudo. Pedir desculpa? Quase ri. Pelo que é que eu devo pedir desculpa? Antônio ficou chocado. Provavelmente, ele não esperava que eu, que sempre fui tão complacente, fosse tão firme. Antônio, eu fui esbofeteada. Eu fui humilhada. Durante 3 anos trabalhei como uma escrava naquela casa. E o que recebi? Um estalo perante todos e a designação de galinha que não põe ovos. Eu levantei-me e olhei-o diretamente nos olhos. Não vou pedir desculpa porque não tenho culpa. Se alguém tem de pedir desculpa, é a mãe. Clara, como é que tu? O rosto de Antônio estava perplexo. Mudaste. Eu terminei a frase dele. Mudei porque entendi que o respeito não se ganha com a paciência. O Diogo escolheu-me e não vou deixá-lo sozinho a enfrentar tudo isto. Diogo aproximou-se de mim, segurou a minha mão e disse a Antônio: Irmão, já dissemos tudo. Por favor, diz à mãe. Ela pode pedir desculpa e aprender a respeitar a Clara, ou vivemos as nossas vidas separadas, cada um por si. Não há terceira opção. Antônio olhou para nós, depois para o pão de carne intocado. Respirou fundo, levantou-se e saiu. À porta, ele virou-se. Diogo, conheces a mãe. Ela nunca vai pedir desculpa. Vão ser sempre assim, sempre a lutar? Se for esse o caso, estaremos sempre a lutar. Diogo respondeu calmamente. É melhor assim do que permitir que a minha mulher seja oprimida. Quando a porta se fechou, os meus joelhos cederam. Quase caí. Estás bem? Diogo abraçou-me. Talvez eu tenha sido demasiado franca. Eu arrependi-me do que tinha dito. Durante 3 anos, nunca levantei a voz à família dele. Aquelas palavras pareciam ter vindo de outra pessoa. Não, fizeste o que estava certo. Havia admiração nos olhos de Diogo. Clara, lembra-te. A partir de agora, não tens de te humilhar perante ninguém. Nem a minha família, nem a minha mãe. Naquele dia, mudamos de número,
fomos às compras e tornamos a nossa nova casa mais confortável. Diogo até comprou um ramo de girassóis e os colocou num vaso. Os girassóis estão sempre virados para o sol, ele disse. Nós também devemos estar. À noite, sentámo-nos no sofá novo. Diogo abriu o portátil que não usava há 3 anos. Há uma coisa que ainda não te disse. Ele hesitou um pouco. Na verdade, desde o ano passado, estou a preparar uma startup com os meus amigos. Queria esperar que ficasse estável antes de te contar. Startup. Eu endireitei-me, mas tens um bom trabalho na empresa. Só parece bom por fora. Diogo sorriu amargamente. Negócio de família. Sabes que o Antônio é o mais velho. Tudo irá para ele no futuro. Por mais que eu me esforce, serei sempre um empregado bem pago. Além disso, a mãe e a Sofia sempre pensam que consegui a minha posição por causa das minhas conexões. Mas o contrário é que é verdade. Ele ficou em silêncio. Clara, se eu disser que quero demitir-me e focar-me na startup, apoiar-me, eu olhei-o nos olhos. Havia incerteza, esperança, mas, acima de tudo, determinação. Sim, sem dúvida respondi. Qualquer que seja a tua decisão, eu apoiar-te-ei. Diogo soltou um suspiro de alívio e abraçou-me. Obrigada. Já estamos a preparar este projeto há mais de 1 ano com 2 amigos da universidade. Já conseguimos a primeira ronda de investimento. Só estava hesitante em quando me demitir. E agora parece ser a altura certa. Mas o investimento, tenho algumas poupanças. Além disso, este apartamento não tem dívidas. Se for preciso, podemos hipotecar uma parte dele, Diogo disse. Mas o mais importante, Clara, quero provar a todos que, mesmo sem a família, consigo dar-te uma boa vida. Senti-me mais leve, mas ainda preocupada. Mas há riscos na startup. Na pior das hipóteses, arranjo outro emprego, Diogo disse calmamente. Mas acredito no nosso projeto e na nossa equipa. Clara, estás pronta? Contigo? Pronta. Eu encostei-me ao ombro dele. Mas antes disso, quero fazer uma coisa. O quê? Procurar emprego, eu disse. Não posso deixar tudo nas tuas mãos. Além disso, eu toquei a minha bochecha. Também quero provar a mim mesma que Clara Santos não é apenas um adorno. Diogo olhou para mim e um brilho de admiração surgiu nos seus olhos. A minha mulher é realmente diferente. Aquele estalo despertou-me, sorri amargamente e também despertou os meus 3 anos de paciência e auto-engano. Lá fora, as luzes da cidade começaram a acender-se. O nosso pequeno ninho temporário encheu-se gradualmente de calor. Mesmo com os telefones desligados, eu sabia que a tempestade na família Souza estava apenas a começar. A minha sogra não desistiria facilmente e a minha cunhada não perderia a oportunidade de assistir ao espetáculo. A nova semana começou. Manhã de segunda-feira. Eu estava a fazer café na cozinha. Os raios de sol passavam pelas persianas, a pousar na bancada. O apartamento era pequeno, mas tinha o ar da liberdade. Não precisava mais de acordar cedo para fazer o pequeno almoço para toda a família. Não precisava mais de ouvir as recriminações da minha sogra de que a sopa era demasiado insípida ou salgada. Não precisava mais de assistir a minha cunhada a gabar-se dos sucessos do filho. Clara, vou ao escritório mais tarde. Entregar a demissão. Diogo saiu do quarto, já vestido, a parecer enérgico. À tarde, tenho uma reunião com a equipa. Consegues ficar aqui sozinha? Não te preocupes. Eu dei-lhe o café. Hoje também vou começar a enviar o meu currículo. Diogo assentiu, mas havia um toque de preocupação. Não precisas de te apressar. Ainda tenho algumas poupanças. Quero trabalhar, interrompi-o. Não por dinheiro, mas para me reencontrar. Há 3 anos, para ser a nora perfeita, deixei o meu emprego como designer de interiores. A minha sogra disse, as noras da família Souza não precisam de trabalhar. Deixei de trabalhar para ajudar o meu marido e cuidar dos filhos, mesmo sem ter filhos. Agora penso, como fui tola. Depois de Diogo sair, abri o meu velho e empoeirado portátil e acedi a um site de procura de emprego. O meu currículo precisava de uma grande reformulação.
A lacuna de 3 anos na minha carreira era um grande problema. Eu estava a pensar em como o explicaria quando o telefone tocou, um novo número. Apenas alguns sabiam. O nome de Sofia Costa, a minha melhor amiga da universidade, apareceu no ecrã. Clara, finalmente atendeste. A voz da Sofia estava preocupada e zangada. Ouvi tudo. Dizem que aquela velha bruxa te esbofeteou perante todos, e o teu Diogo finalmente mostrou ser um homem. Onde estão agora? Estão seguros? Senti-me aliviada. Estamos bem. Como soubeste? Como? O drama da tua família está espalhado por toda a cidade. Sofia bufou. Essa tua cunhada cobra, Sofia, publicou coisas nas redes sociais. Aquelas coisas sobre noras que não sabem respeitar os mais velhos, por isso precisam de uma lição da sogra, e ainda publicou uma foto dela a abraçar a tua sogra. Senti imediatamente que havia algo errado. Liguei para o teu número antigo, ninguém atendeu. Tive de perguntar a conhecidos para conseguir o teu novo número dos colegas de trabalho do Diogo. Eu senti-me abatida. Sofia, claro que ela não perderia a oportunidade de me difamar. Sofia, estou bem. Estás bem? A tua cara dói. Queres que eu vá lá e esbofetie aquela velha também? A Sofia sempre foi combativa na universidade. Ela era a minha principal defensora. Não consegui evitar rir. Não, mas preciso da tua ajuda. Estou à procura de emprego, mas com a lacuna de 3 anos no meu currículo. Eu hesitei. Podes recomendar-me ou talvez haja uma vaga na tua empresa. A Sofia era diretora de arte numa conceituada empresa de design. Quando me demiti, ela chamou-me de tola apaixonada e disse que eu me arrependeria. Claro, a voz da Sofia estava feliz. Estamos à procura de um designer sênior. Anda, eu recomendo-te. A lacuna, ignora. Diz que estavas a cuidar da família. E agora que o teu filho está na escola, queres voltar a trabalhar, mas eu não tenho filhos. Quem disse que cuidar da família é apenas cuidar dos filhos? Sofia disse com ousadia. Não podias estar a cuidar de uma sogra acamada, afinal os Souza te devem muito, então podes usar a reputação deles. Eu não sabia se ria ou chorava, mas tive uma ideia. Depois de desligar o telefone, editei o meu currículo na secção sobre a lacuna no trabalho. Escrevi: interrupção temporária da carreira devido a razões familiares para cuidar de um membro da família. Não era mentira. Durante 3 anos, cuidei realmente de toda a família Souza. Eles é que não valorizaram. Depois de enviar o currículo, comecei a limpar. O apartamento estava limpo, mas eu precisava de me ocupar para me acalmar. Enquanto limpava o chão, a campainha tocou novamente. Pelo olho mágico vi a minha sogra, Dona Isabel. Ela estava sozinha, com uma garrafa térmica. Parecia cansada, com olheiras escuras debaixo dos olhos. Fiquei nervosa. Durante 3 anos, habituei-me a temê-la e a odiá-la. Aquele medo, arraigado nos meus ossos, não era fácil de remover. Respirei fundo e abri a porta, mas não tirei a corrente. Bom dia, mãe. Cumprimentei calmamente. Dona Isabel, visivelmente, não esperava tanta serenidade. Ela parou por um momento e depois forçou um sorriso. Clara, só vos vim visitar. Fiz canja de galinha. É a tua favorita. Eu sorri na minha mente. Durante 3 anos, ela nunca fez isso. A canja de galinha era a favorita da Sofia. Obrigada, eu disse, mas já tomamos o pequeno almoço. O Diogo está no trabalho. Precisa de alguma coisa? O sorriso de Dona Isabel desapareceu. Eu estava errada. Fiz mal ontem. Não devia ter levantado a mão. Somos família. Por que é que tem de haver problemas? Voltem para casa. Prometo. Serei boa para ti, prometo. Durante 3 anos, não consegui contar quantas vezes ouvi essa promessa. Mãe, o meu tom era direto, sem súplicas. O Diogo foi claro ontem. Se a senhora realmente se arrepende, diga-lhe isso diretamente. Quanto a voltar, ainda não estamos a planear isso. O rosto de Dona Isabel mudou. A sua voz tremeu. Clara, não tens coração?
Sou velha, e ainda queres que eu me separe do Diogo. Tu também és mulher, um dia também serás sogra, não me entendes? Lá vinha a chantagem emocional de novo. Senti nojo. Mãe, a compreensão deve ser mútua. Eu olhei-a diretamente nos olhos. Durante 3 anos compreendi a sua tristeza, depois da morte do seu marido. Compreendi as suas expectativas em relação a uma nora mais nova. Compreendi todos os seus caprichos e recriminações. Mas a senhora, alguma vez me compreendeu? Alguma vez compreendeu o quão difícil é para uma estranha entrar na família Souza? Alguma vez compreendeu o quanto me esforcei para fazer parte da sua família? Dona Isabel não conseguiu responder. Aquele estalo matou o pouco respeito que me restava por si, continuei. Por favor, vá embora, mãe. Se quiser consertar a relação, comece por aprender a respeitar-me, mas eu não vou forçar, porque há pessoas que talvez nunca aprendam a respeitar os outros. Depois de dizer isso, eu estava prestes a fechar a porta. Espera. Dona Isabel rapidamente colocou a mão. Clara, eu peço-te. Tu és a única que o Diogo mais ouve. Convence-o a voltar para casa. Não consigo viver sem o meu filho. Lágrimas escorreram dos seus olhos. Parecia muito real. Antigamente, talvez o meu coração tivesse amolecido, mas agora apenas abanei a cabeça. Mãe, o Diogo já é um homem. Tem a sua própria mente e decisões. Eu respeito a decisão dele e espero que a senhora também o faça. Eu tirei a corrente, abri a porta completamente e fiz um gesto de convite. Por favor, vá embora, mãe. E a canja, leve-a para Sofia. É a favorita dela, não é? O rosto de Dona Isabel empalideceu imediatamente. Provavelmente, ela não esperava que eu expusesse a sua hipocrisia de forma tão direta. Ela pegou na garrafa térmica e saiu, virando as costas. Quando a porta se fechou, encostei-me a ela. O meu coração batia forte. Aquelas palavras tinham esgotado quase toda a coragem que eu tinha. O telefone vibrou. Mensagem da Sofia. Já enviei o teu currículo para o RH. Amanhã desejei entrevista. Se passares, é contigo. Boa sorte. Respondi com um autocolante de abraço e depois enviei uma mensagem ao Diogo. A mãe veio cá, mandei-a embora. Passados alguns segundos, a sua resposta chegou. Bom trabalho. Logo à noite, eu faço o jantar. Enquanto olhava para aquela mensagem, senti de repente que uma nova vida tinha realmente começado. À tarde, recebi convites para entrevistas de mais 2 empresas. Além da empresa da Sofia, havia outro pequeno, mas promissor estúdio de design. Abri o armário e comecei a escolher a roupa. As minhas roupas de 3 anos atrás estavam um pouco desatualizadas. Mas, felizmente, o clássico nunca sai de moda. Escolhi uma blusa branca e calças pretas de perna larga, simples e formal. Enquanto estava em frente ao espelho, olhei para mim mesma. 3 anos de vida de casada tinham adicionado suavidade e humildade ao meu olhar, mas também tinham diminuído a sua vivacidade. Mas agora, quando disse aquelas palavras autoconfiança, a Clara Santos radiante da universidade parecia ter voltado. O telefone tocou novamente, desta vez um número desconhecido. Hesitei por um momento, mas atendi. Olá, bom dia. É a dona Clara Santos? Era a voz da minha tia Lúcia do outro lado da linha, a irmã mais velha da minha sogra. Sim, sou eu. Lúcia, ouvi dizer que tu e o Diogo se mudaram. O que aconteceu? Ah, lá vinha o exército de negociadores da família Souza. Tia, decidimos apenas mudar para que tudo se acalmasse. Tentei ser educada. O que é isso? Somos família. O que é que precisa de se acalmar? A voz da Lúcia estava cheia de sabedoria. Clara, não te zangues, está bem? Mas a tua sogra, mesmo que tenha um temperamento forte, ainda é a mais velha. É assim tão difícil ceder um pouco às vezes. Olha para a Sofia, tão inteligente. Tia, eu interrompia. Se me está a ligar para me criticar, lamento, mas estou ocupada. Que rude, miúda. Como falas? A Lúcia zangou-se. É para o teu próprio bem. O que vais ganhar com este escândalo?
Agora o Diogo está a proteger-te. Mas os homens, a novidade passa, e ele ainda se vai lembrar da mãe. E o que vai acontecer contigo? Vais ficar sozinha. Isso já é problema meu, tia. Não se preocupe. A minha voz estava fria. Se não tiver mais nada a dizer, vou desligar o telefone. Espera, a Lúcia disse apressadamente. Clara, ouve a tia, curva-te. Pede desculpa. Voltem para casa. A tua sogra disse que, se voltares, ela não te vai mais tocar. Ela já prometeu isso muitas vezes, eu disse calmamente. Tia, tenho mais coisas para fazer. Adeus. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Pouco tempo depois, começaram as chamadas de outras tias e tios. Todos diziam a mesma coisa. Eu deveria ser razoável, pensar na família, respeitar os mais velhos. A minha resposta a todos foi educada, mas firme. No final do dia, fiquei surpreendida com a minha própria serenidade e determinação. Quando paras de pensar na opinião dos outros, és realmente tão livre. À noite, o Diogo chegou a casa com mantimentos. Ouvi dizer que derrotaste um exército inteiro hoje, ele disse, sorrindo, enquanto pousava as compras e se aproximava para me abraçar. Como soubeste? Eu estava curiosa. O Antônio ligou. Disse que tu derrotaste a tia Lúcia e o tio Pedro, e eles não conseguiram dizer nada, e a mãe está a partir coisas em casa de raiva. A voz do Diogo estava cheia de orgulho. Bom trabalho. Eu apenas disse o que tinha de dizer. Ajudei-o a arrumar as compras. A tua demissão foi aceite? Sim. No próximo mês, estarei oficialmente fora de lá. Diogo colocou o avental. Mas tenho boas notícias. O nosso projeto. Conseguimos a segunda ronda de investimento. Mais do que esperávamos. Que ótimo. Fiquei sinceramente feliz por ele. No jantar, discutimos os nossos planos. A startup do Diogo era sobre casas inteligentes. Tinha um futuro brilhante. A minha preparação para a entrevista também estava a correr bem. Éramos como um casal comum a planear o seu futuro. Clara, depois do jantar, Diogo olhou-me seriamente. Há uma coisa que quero dizer-te. Quando a minha empresa estiver estável, talvez precisemos de nos mudar para outra cidade, para o Porto ou Faro. Há mais oportunidades lá. Aceitarias? Eu hesitei por um momento e depois assenti. Eu aceito, onde quer que seja, desde que seja contigo. Diogo segurou a minha mão com força. Sei que não será fácil para te deixar o lugar onde cresceste. Mas aqui, a sombra da família Souza estará sempre presente. Mudar de ambiente. Começar de novo talvez seja a melhor opção. Eu pensei, se for esse o caso, para o Porto. A Sofia está lá perto, e o design lá é muito desenvolvido. O que quiseres, Diogo sorriu. Era o primeiro sorriso sincero que via no rosto dele em 3 anos. Era noite, mas eu não conseguia dormir. Saí para a varanda e observei a cidade à noite. 3 anos de casamento. Pensei que estava a construir uma família, mas na verdade estava apenas a fingir. O que a minha sogra precisava não era de uma nora, mas de uma empregada obediente. O que a minha cunhada precisava era de um pano de fundo para parecer melhor. E eu, ao tentar agradar a todos, perdi-me gradualmente. Aquele estalo despertou-me. O ecrã do telefone acendeu-se. Mensagem da Sofia, de um novo número. Clara. A mãe voltou para casa hoje e chorou muito. Disse que pedira desculpa, mas tu não aceitaste. Somos família. Por que é que tem de ser tão cruel? Não pode ser mais complacente. Olhei para a mensagem e de repente ri. Em seguida, respondi. Sofia, já que és tão complacente, mostra o teu respeito de forma adequada. Afinal, és a melhor nora, não é? Depois de enviar, bloqueei o número. O vento da noite trouxe o calor do verão que se aproximava. Amanhã vou à entrevista. Voltarei a ser Clara Santos, a designer de interiores. Na manhã seguinte, em frente ao espelho, olhei para minha maquilhagem, blusa branca impecavelmente engomada, calças pretas de perna larga que realçavam uma imagem profissional que eu não usava há 3 anos. O meu cabelo estava preso num coque elegante. Maquilhagem leve. Perfeito, minha mulher.
Certamente vais impressionar a todos agora. Diogo abraçou-me por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Para com isso, eu disse, a rir. Boa sorte para ti também. Primeiro dia na nova empresa. Isso é sério? Ele beijou-me na bochecha. Hoje à noite celebramos, seja qual for o resultado, 9h30. Eu estava em frente ao edifício do escritório onde a Sofia trabalhava. Um edifício impressionante com uma fachada de vidro que refletia a luz do sol. Ao entrar no átrio, senti o familiar, mas esquecido, burburinho de um escritório, Clara. A Sofia saiu do elevador, vestida com um fato de negócios formal. Anda, levo-te à entrevista. Isso não vai contra as regras? Eu hesitei. O que é que vai contra as regras? Eu sou a diretora de arte. A última palavra é minha. A Sofia colocou o braço sobre o meu ombro e sussurrou, mas ainda tens de passar pelo processo. 3 pessoas vão entrevistar-te. Eu, a diretora de RH, a Vera, e o gestor de marketing. Se tu mesma, vi o teu portfólio. É tudo excelente. Enquanto o elevador subia. A Sofia continuou a dar instruções. A Vera é rigorosa, gosta de perguntas capciosas. O gestor de marketing valoriza o lucro, então enfatiza o potencial de mercado dos teus trabalhos. E eu, bem, tu sabes, é só para fazer figura. Sofia, obrigada, eu disse sinceramente. Obrigada por quê? Na universidade, se não me tivesses ajudado na minha tese, eu teria sido expulsa há muito tempo. A Sofia piscou o olho. Além disso, preciso mesmo de uma pessoa competente. Não ficaste sentada em casa a fazer nada durante 3 anos, pois não? Vi uma vez que publicaste nas redes sociais alguns projetos de design de interiores excelentes. Eu assenti. Embora me tivesse demitido, não abandonei a minha profissão. Muitas vezes aceitei projetos online, estudei novos softwares. A família Souza não sabia disso. Pensavam que eu estava apenas sentada em casa sem fazer nada. A entrevista decorreu numa sala de conferências de vidro bem iluminada. Numa longa mesa, os 3 estavam sentados. A Sofia, uma mulher rigorosa de meia-idade, provavelmente a Vera, e um homem sorridente, o gestor de marketing. Dona Clara Santos, sente-se, por favor. A Vera olhou para o meu currículo e ajustou os óculos. Vejo que tem uma lacuna de 3 anos na sua carreira. Pode explicar? Lá vinha. Respirei fundo e respondi como tínhamos praticado. Durante 3 anos, suspendi temporariamente o meu trabalho devido a razões familiares. No entanto, não parei de me desenvolver na minha profissão. Estudei SketchUp e Rhino por conta própria. Realizei mais de 10 projetos privados de design de interiores. Aqui está o meu portfólio. Eu entreguei-lhes o tablet. Lá estavam os meus trabalhos cuidadosamente selecionados. Um quarto de criança para uma amiga, a renovação de um apartamento antigo para um seguidor na internet e até o projeto de renovação da casa antiga dos Souza, que a minha sogra rejeitou sem sequer olhar. O gestor de marketing olhava para eles, assentindo ocasionalmente. O design do loft é interessante. O uso do espaço é excelente. E em termos de valor comercial, quais são as suas ideias? Acredito que um bom design deve combinar estética e praticidade. Eu disse livremente. Por exemplo, neste projeto de quarto de criança, usei móveis ajustáveis que podem mudar à medida que a criança cresce. Esse design modular é muito procurado por famílias jovens. A entrevista durou 40 minutos. As perguntas variavam desde competências profissionais até planos de carreira e até um teste de estresse. Gradualmente, senti-me confortável e a autoconfiança que tinha perdido em 3 anos regressou. No final, a Vera fechou o meu currículo. Dona Santos, as suas competências profissionais são de alto nível. No entanto, a lacuna de 3 anos é claro um problema. Se a contratarmos, como pode garantir que se adaptará rapidamente ao ritmo intenso de trabalho? Dona Vera, cuidar da família também é um tipo de trabalho intenso. Eu sorri. Requer multitarefas, gestão do tempo e controle emocional. Tenho a certeza de que essas competências também são importantes no escritório.
Além disso, como estive ausente por 3 anos, valorizo a oportunidade de voltar a trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Por debaixo da mesa, a Sofia secretamente mostrou-me um polegar para cima. A entrevista terminou, e a Vera disse-me para esperar a chamada deles. A Sofia acompanhou-me até cá abaixo. Quando saímos do átrio, o telefone dela tocou. O quê? O rosto da Sofia mudou. Tens a certeza? Ok, entendi. Depois de desligar o telefone, ela olhou-me com uma expressão complicada. Clara, temos um problema. O que aconteceu? A tua sogra e a sua nora favorita estão agora no RH, a Sofia disse. Descobriram onde estavas a fazer a entrevista. E foram ter com a Vera para reclamar que tens um comportamento inadequado. Disseram que não respeitas os mais velhos e que não és adequada para trabalhar na nossa empresa. A minha cabeça esquentou, o sangue subiu ao meu rosto. Atreveram-se a seguir-me até aqui. A Vera mandou-as para a sala de conferências de convidados, mas isso certamente afetará a decisão. A Sofia puxou-me para o elevador. Vamos ver o que essas duas querem. Enquanto o elevador subia, eu olhava para os números em mudança e a raiva ardia no meu peito. A minha sogra não tinha ouvido nada do que eu disse. Não, ela tinha ouvido. E por isso decidiu destruir o meu futuro de outra forma, forçando-me a voltar e a submeter-me. Sofia, eu trato disto, eu disse calmamente. A minha voz estava tão fria que nem a reconhecia, mas consigo. Olhei para o meu reflexo no espelho do elevador. O meu olhar era duro. Havia dívidas a serem pagas pessoalmente. Na sala de conferências de convidados, a minha sogra, Dona Isabel, e a Sofia estavam sentadas no sofá. Os olhos da minha sogra estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado. A Sofia fingia compaixão. A Vera estava de pé junto à janela, com uma expressão desagradável no rosto. Ao ver-nos, ela franziu a testa. Sofia, o que é que está a acontecer aqui? Por que é que uma entrevista de empresa está a tornar-se numa briga de família? Dona Vera, lamento o incômodo, dei um passo em frente, a passar à frente da Sofia. Estas senhoras são de facto minhas parentes, mas eu não sabia da sua visita hoje, e isso não tem nada a ver com a entrevista. Clara, a minha sogra levantou-se, pronta para encenar novamente. Eu peço-te, volta para casa. Por que é que temos de expor a nossa briga para que todos se riam da família Souza? A senhora é que está a expor a briga, mãe, respondi friamente. Estou a fazer uma entrevista oficial e a senhora vem à empresa onde eu posso vir a trabalhar e diz que tenho um comportamento inadequado. Isso é o que a senhora chama de cuidar da família? A Sofia rapidamente interveio. Clara, é para o teu próprio bem. Já não trabalhas há 3 anos. Terás dificuldades. É melhor em casa. A mãe disse que não te vai mais magoar. Sofia, virei-me para ela. Ontem vieste ter comigo com canja e disseste que era a minha favorita. Disseste que a mãe se arrependia e pedia-me para voltar. E agora, estás com ela a causar problemas na empresa onde estou a fazer a entrevista. Quem de vocês está a mentir? Ou ambas estão a jogar ao bom e mau polícia? Apanhada. A Sofia empalideceu. A Vera estava a olhar para nós criticamente. Dona Vera, lamento o incômodo do seu tempo. Inclinei-me ligeiramente para ela, mas preciso de esclarecer. Os meus problemas pessoais não têm nada a ver com as minhas capacidades profissionais. Se por causa disto duvida da minha integridade, estou disposta a submeter-me a qualquer exame. Para meu espanto, a minha sogra disse: Dona Vera, não a ouça. Ela está apenas zangada porque não consegue ter filhos. É por isso que ela nos está a meter uma contra o outro, a mim e ao meu filho. Que empresa aceitaria uma mulher assim? A sala de conferências ficou em silêncio. Não consegue ter filhos. Aquelas palavras foram como 4 facas a perfurar o meu coração. A Sofia estava pronta para intervir, mas eu a segurei e ri. Mãe, a senhora realmente acha que o valor de uma mulher está apenas na sua capacidade de ter filhos? Eu ri tanto que quase chorei.
Isso significa que a Sofia, que deu à luz um menino, é superior a uma galinha que não põe ovos? Acertei num ponto sensível. A minha sogra valorizava realmente o seu neto herdeiro. Dona Vera, respeitáveis presentes, virei-me para todos, incluindo alguns funcionários que fingiam passar, mas estavam a ouvir. Já que estamos aqui, vou contar tudo. Eu sou Clara Santos. Há 3 anos. Casei-me e deixei o meu emprego pela família. Durante 3 anos, cuidei fielmente da minha sogra. Cuidei da casa. Mas como ainda não tinha filhos, suportei abusos constantes. Uma noite, numa reunião, a minha sogra esbofeteou-me perante todos, dizendo que eu era inferior à sua nora mais velha. O meu marido não aguentou e tirou-me daquela casa. Agora, vim aqui para uma entrevista para recomeçar, para viver a minha própria vida. Mas a minha sogra e a minha cunhada vieram aqui para me tirar essa oportunidade, para me forçar a voltar e a suportar a humilhação novamente. Essa é a história completa. Eu parei. Se a sua empresa pensa que uma mulher que quer escapar a uma situação de violência doméstica, eu intencionalmente enfatizei aquelas palavras, e começar uma nova vida independente tem um comportamento inadequado, não tenho mais nada a dizer. O silêncio na sala de conferências era avassalador. O olhar da Vera mudou de perplexidade para reflexão e depois para compreensão. Ela era uma mulher de negócios há muito tempo e sabia tudo sobre a pressão familiar. Dona Santos, a Vera falou suavemente. A sua vida pessoal. Enquanto não afetar o trabalho, a empresa não se importa. Mas o espetáculo de hoje realmente nos causou transtornos. Eu entendo, assenti. Vou retirar a minha candidatura. Lamento o incômodo. Não, a Vera disse. A entrevista é a entrevista. O espetáculo é o espetáculo. Vimos as suas capacidades profissionais e entendemos a sua situação familiar. A empresa contrata pessoas com base nas suas capacidades e integridade, não por brigas familiares. Ela olhou para minha sogra e para a Sofia e a sua voz tornou-se rigorosa. Senhoras, isto é um escritório. Não é um lugar para resolver problemas familiares. Por favor, saiam imediatamente. Caso contrário, chamarei a segurança. A minha sogra ficou chocada. Provavelmente, ela não esperava que os seus métodos de intimidação não funcionassem aqui. Dona Vera, ouça-me, por favor. A minha sogra tentou explicar. Segurança. A Vera apertou um botão no telefone. 2 seguranças entraram rapidamente e, educada, mas firmemente, pediram a minha sogra e a Sofia para saírem. Enquanto saíam, a minha sogra virou-se e olhou-me com um olhar maligno, cheio de raiva. A Sofia curvou-se e não se atreveu a olhar para ninguém. Na sala de conferências, apenas a Sofia e a Vera ficaram. Dona Santos, está tudo bem? A voz da Vera suavizou um pouco. Sim, está tudo bem. Obrigada, Dona Vera, eu endireitei-me. Pelo incidente de hoje. Peço desculpa novamente. Não, não há de quê. A Vera acenou com a mão. Já é difícil para uma mulher no mundo dos negócios e é ainda mais difícil conciliar família e carreira. O facto de teres escapado a essa situação é admirável. Amanhã, às 9, venha para os seus papéis. Eu fiquei chocada. A senhora quer dizer? Contratada. A Vera sorriu raramente. A Sofia tem razão. É uma designer muito promissora. E quanto à lacuna de 3 anos, penso que, se uma pessoa consegue gerir a família bem, isso por si só já é prova da sua capacidade. Obrigada, Dona Vera. Eu fiz uma profunda reverência. Desta vez, do fundo do meu coração. Depois de a Vera sair, a Sofia abraçou-me. Que bom, Clara. Eu sabia que conseguias. Encostei-me ao ombro dela. O meu corpo tremia ligeiramente, não de medo, mas de nervosismo e alívio. Mas a tua sogra. A Sofia disse, preocupada, elas não vão desistir facilmente. Eu sei. Limpei uma lágrima que secretamente escorreu pela minha bochecha. Mas a batalha de hoje eu ganhei, e isso é suficiente. Enquanto descia, enviei uma mensagem ao Diogo. Fui aceite no trabalho. A mãe e a Sofia fizeram um escândalo aqui, mas a segurança as tirou.
Conto os detalhes mais tarde. Passados alguns minutos, o Diogo ligou. Estás bem? A voz dele estava tensa. Estou bem, e eu ganhei. Eu estava à entrada do edifício do escritório, banhada pela luz do sol. Diogo, eu entendi uma coisa. O quê? Quando te levantas por ti mesma, o mundo abre caminho para ti. Eu ri. O que vamos jantar? Eu pago. Vamos celebrar o meu regresso à profissão. Depois de desligar o telefone, olhei para o trânsito movimentado e respirei fundo. O ar cheirava a liberdade. A minha sogra não desistiria. Eu sabia disso, mas eu não tinha mais medo. No meu primeiro dia de trabalho, a Sofia pessoalmente levou-me ao departamento de design. Esta é Clara Santos, a nossa nova colega, designer sênior. Ela apresentou-me à equipa. Ela tem 3 anos de experiência em design de interiores. Conversem, troquem ideias. Os colegas aplaudiram educadamente. Nos seus olhares podia-se ler a curiosidade. O espetáculo de ontem tinha, de alguma forma, espalhado-se por toda a empresa. A minha secretária ficava junto à janela, com uma bela vista. Na mesa havia um vaso de plantas. A Sofia tinha-o arranjado. Bem-vinda de volta à profissão, ela deu-me um tapinha no ombro. O teu primeiro projeto é a renovação de um centro comunitário. O orçamento é limitado, mas o projeto é muito importante. Aqui estão os materiais. Numa semana, espero um esboço. Olhei para os documentos. Os meus olhos brilharam. Este era o meu campo. 3 anos de vida familiar tinham me ensinado a ser eficiente no controle de custos e na otimização do espaço em condições limitadas. Mergulhei no trabalho. Mal cheguei ao almoço, o telefone vibrou. O Diogo. Como está o primeiro dia? Está tudo bem. A aprender muito, respondi. E tu? A equipa está bem. Só sinto falta da minha mulher. Ele enviou um emoji triste. Eu sorri e guardei o telefone, a caminho da cantina. Ao levantar-me, notei que uma jovem na mesa ao lado estava a olhar para mim secretamente. Ao apanhá-la no meu olhar, ela baixou a cabeça, envergonhada. Essa é a Lia, uma recém-licenciada. Um pouco tímida, mas muito inteligente, a Sofia apareceu de repente. Anda, vamos almoçar juntas. Apresento-te às pessoas. Na cantina, a Sofia sentou-me numa mesa onde apenas mulheres estavam sentadas. Clara, estas são a Marina do marketing, a Sara da contabilidade e a Olga da administração. A Sofia apresentou-as. São as veteranas daqui. Se precisares de alguma coisa, podes procurá-las. A Marina, uma mulher na casa dos 40, inteligente e com uma ampla compreensão, disse: Ouvimos tudo ontem. Que bem feito com aquela sogra. É assim que deve ser. É assim que deve ser, disse a jovem Sara. Penso que deverias ter denunciado. A agressão pública é violência doméstica. A Olga era mais calma. Clara, já vi muitas como a tua sogra. Não são más. São tolas. Pensam que podem controlar as noras através de dívidas de gratidão e filhos. Cuidado. Elas não vão parar. Eu assenti. Eu sei, mas já não tenho medo. É isso mesmo. A Marina colocou um pedaço de carne no meu prato. Uma mulher deve ser independente e autossuficiente. Tens trabalho. Tens rendimentos. Isso significa que tens uma base. Se ela te incomodar novamente, apenas diz, não é da sua conta. Todas riram, e eu senti-me aliviada. Depois do almoço, voltei a focar-me no trabalho. Adaptei-me rapidamente. O centro comunitário ficava num antigo edifício de fábrica. Espaço grande, mas com um layout pouco otimizado. Apresentei algumas opções, mas parecia faltar algo. Estava a ficar sem ideias. A Lia aproximou-se discretamente por trás e perguntou suavemente: Sinto que falta algo. Cocei a têmpora. Tens alguma ideia? A Lia disse timidamente: Nas antigas fábricas, o mais interessante são as vigas de aço e as clarabóias. Talvez não devêssemos escondê-las. Pelo contrário, devemos realçá-las, torná-las em estilo industrial para preservar o espírito histórico. Os meus olhos brilharam. Continua. O centro comunitário é para idosos e crianças.
O estilo industrial não é demasiado frio, mas podemos suavizá-lo com cores e decorações suaves. Enquanto a Lia falava, ela ganhava mais autoconfiança. Por exemplo, pintar as vigas de amarelo brilhante e debaixo das clarabóias, colocar uma parede verde. Terá uma estrutura industrial e o calor da vida. Ótima ideia. Eu comecei imediatamente a modificar o esboço. Lia, as tuas ideias são brilhantes. A jovem corou. A senhora, Dona Clara, deu-me coragem. No final do dia, 70% do esboço estava pronto. Eu estava a arrumar as minhas coisas quando o telefone tocou novamente, um número desconhecido, mas com o código de área local. Hesitei, mas atendi. Olá, bom dia, Dona Clara Santos? Uma voz masculina rigorosa. Sim, sou eu. É do serviço de urgência do Hospital de São José. A sua sogra, Dona Isabel Souza, acabou de chegar aqui. A sua condição não é boa. Por favor, venha imediatamente. O meu sangue gelou. O quê? O que aconteceu com ela? O diagnóstico preliminar é AVC. Ela está agora na UCI. No telefone dela, a senhora é o contacto recente, por isso ligamos para si. Por favor, informe os outros familiares. Desliguei o telefone. Fiquei paralisada. As minhas mãos e pés ficaram frios. Dona Clara, está tudo bem? A Lia perguntou, preocupada. A minha sogra, no hospital, respondi inconscientemente. AVC, na UCI. Meu Deus, por favor, vá. A Lia rapidamente arrumou as minhas coisas. Liguei para o Diogo. A minha voz tremia. Diogo, a mãe está no hospital. AVC. Na UCI do São José. Silêncio por um momento do outro lado. Estou a caminho. Não te preocupes. Tem cuidado na estrada. Depois de desligar o telefone, corri para o elevador. A minha mente estava confusa. Apenas 3 dias antes, ela estava tão forte. E agora a AVC é uma doença real ou mais uma encenação? Quando cheguei ao hospital, o Diogo já estava lá, a falar com o médico. Antônio e Sofia também tinham acabado de chegar. Os olhos da Sofia estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Doutor, como está a minha mãe? O Diogo perguntou. A paciente teve um AVC isquêmico. Felizmente foi trazida a tempo. Por isso a crise já passou, mas ela terá de ficar no hospital para observação. O médico ajustou os óculos. Vocês são os familiares, não é? Ela tem tensão alta. Por que é que a deixaram estressar tanto? Estressar? O Diogo franziu a testa. O que aconteceu? A pessoa que a trouxe disse que ela teve uma briga com a vizinha esta tarde. Brigaram e ela caiu, o médico disse. É melhor que vocês saibam os detalhes com os vizinhos. Entramos no quarto. Dona Isabel estava deitada na cama, cheia de tubos. Pálida. Parecia ter envelhecido vários anos. Ao ver-nos, os seus olhos brilharam, os seus lábios moveram-se, mas ela não conseguia falar. Mãe. A Sofia correu para a cama, a chorar. Por que é que a senhora ficou assim? Por causa de uma nora ingrata, a senhora fez-se sofrer. Aquelas palavras eram claramente para mim. O Antônio também me olhou com uma expressão complicada. Clara, se algo acontecer à mãe... Antônio, o Diogo interrompeu. O médico disse que ela brigou com alguém. Quem? Sobre o quê? Antônio hesitou e olhou para a Sofia. A Sofia disse, a soluçar. Quem mais? Aquelas mexeriqueiras da vizinhança. A mãe tem andado triste nos últimos dias. Ela estava a andar lá fora. Alguém perguntou por que é que o filho mais novo e a nora dela não eram vistos há muito tempo. A mãe respondeu, e eles começaram a sussurrar por trás dela que ela nos tinha expulsado. A mãe ouviu e brigou. Apenas sussurraram por trás. O Diogo perguntou. A Sofia assentiu, mas desviou um pouco o olhar. Eu entendi tudo. Conhecia o temperamento da minha sogra. Ela não apenas respondeu. Provavelmente, ela estava a reclamar aos vizinhos sobre mim e o Diogo. E quando ela foi exposta, ela não aguentou. Diogo, vês o estado da mãe. Não podes. Antônio começou a dar conselhos novamente. Antônio, eu falei, e a minha voz estava surpreendentemente calma. A mãe ficou doente. Vamos cuidar dela.
O que for preciso para o tratamento pagaremos. Mas se querem culpar-me, preciso de esclarecer. Peguei no meu telefone e abri o gravador de voz. Há 3 dias, no restaurante, gravei cada palavra que a mãe disse. Se for preciso, posso fazer o médico ouvir para que ele decida quem é o agressor. O quarto ficou em silêncio. O Diogo ficou chocado. Ele não sabia que eu tinha gravado tudo. O rosto da Sofia empalideceu. Antônio ficou paralisado. Gravaste? A voz da Sofia tremia. Pessoas honestas. Não tem nada a esconder. Eu guardei o telefone. Agora, vamos discutir como vamos cuidar dela. Sugiro que contratemos uma cuidadora. Dividimos os custos. O Diogo e eu trabalhamos. Não podemos estar aqui 24/7. Que cuidadora? Antônio objetou. Os próprios familiares devem cuidar dela. Quem vai cuidar dela? Eu perguntei. A Sofia trabalha. Tu trabalhas. O Diogo e eu também trabalhamos. Ou vais deixar o teu trabalho para cuidar da mãe? Antônio ficou em silêncio. Ele não podia deixar o trabalho. Ele se esforçou para subir a gerente de nível médio na empresa da família. Contrataremos uma cuidadora, Diogo decidiu. Tenho um contacto numa agência de confiança. 24 horas. 3.000 pesos por dia. Dividimos os custos. 1.500 para cada família. 1.500. A Sofia disse, chocada. Isso são 45.000 pesos por mês. Demasiado caro. Tens outra sugestão? Eu olhei para ela. Vais deixar o teu trabalho ou o Antônio? A Sofia ficou em silêncio. Ela não estava feliz. No final, sob a pressão do Diogo, eles decidiram contratar uma cuidadora. O Diogo ligou imediatamente para a agência. Em 2 horas, a cuidadora chegaria. Depois de resolver isso, o Diogo levou-me para o corredor. Por que é que não me contaste sobre a gravação? Foi repentino, admiti. Antes do jantar. Pensei que se tentassem virar tudo de novo, eu teria provas. O Diogo olhou-me nos olhos. Clara, mudaste. Para melhor ou para pior? Ficaste mais forte. Ele segurou a minha mão. Tão forte que me dói por ti e tenho orgulho de ti. Eu encostei-me ao ombro dele, sentindo cansaço. Diogo, achas que a mãe... É verdade? Ou ela está apenas a fingir? O diagnóstico do médico não pode mentir. Diogo disse. Mas a razão, penso que não é tão simples. Pedi a um amigo para descobrir com os vizinhos o que realmente aconteceu esta tarde. Eu assenti. Este era o verdadeiro Diogo. Calmo por fora, mas na verdade muito astuto. A cuidadora, uma mulher na casa dos 40, chegou rapidamente. Parecia confiável. Explicamos-lhe o que fazer. Pagamos as contas do hospital. Quando saímos, já estava escuro. No carro, o Diogo disse: o meu amigo já descobriu. A mãe realmente brigou com os vizinhos. Mas não foram eles que começaram. Ela própria foi ter com eles para reclamar. Dizia que eras ingrata, que eu troquei a minha mãe pela minha mulher, e um vizinho, de forma franca, respondeu-lhe: a senhora esbofeteou a sua nora perante todos e ainda reclama? Se eu tivesse uma sogra assim, teria fugido há muito tempo. A mãe não aguentou. Começou a gritar e depois caiu, claramente. Pedi ao meu amigo para agradecer aquele vizinho. Diogo sorriu amargamente. Por mais que doa, a mãe. Desta vez, ela procurou problemas. Em casa, eu caí no sofá, exausta. O telefone tocou novamente. A Sofia. Clara, como está a tua sogra? A crise já passou, mas ela terá de ficar no hospital. Contei-lhe brevemente o que tinha acontecido. A Sofia ficou em silêncio. Não sei se devo dizer-te isso. Diz. Agora, antes que a tua sogra caísse, ela ligou para o teu escritório. A voz da Sofia estava séria. Ela ligou para o RH. Dizia que tens um comportamento inadequado e exigiu que te demitissem. Sentei-me direita, quando, cerca de 1 hora antes de ela cair, a Sofia disse: quem atendeu a chamada foi a Lúcia do RH. Ela reconheceu a voz da tua sogra e recusou educadamente. Mas pensei que devia saber.
Então, a minha sogra tentou tirar-me o emprego. Ela falhou. Foi reclamar aos vizinhos. Foi exposta e teve um AVC. Um ciclo interminável. Sofia, obrigada por avisares, eu disse. O que planeias fazer? Desta vez, tiveste sorte de a Lúcia não ter levado a sério. E na próxima? Se ela ligar para um cliente ou tiver outra ideia? Eu sei. Apertei o telefone, as unhas a cravarem-se na palma da mão. Eu resolvo isto. Depois de desligar o telefone, contei tudo ao Diogo. Ele franziu a testa. Ela quer encurralar-te. Por isso, não podemos mais ser passivos, eu disse. Diogo, quero processá-la. O Diogo ficou chocado. Processar? A agressão pública é agressão física. A difamação no trabalho é calúnia, eu disse calmamente. Antigamente, eu suportava por ti, mas agora ela quer destruir a minha carreira. Já não consigo suportar mais. O Diogo olhou-me com uma expressão complicada. Pensaste bem. Se apresentares uma queixa, não há volta a dar. Não há volta a dar. Desde aquele jantar, sorri amargamente. Diogo, sabes qual é a maior ironia? Se ela tivesse tido sucesso, eu teria sido despedida. Teria perdido o meu emprego. E o que aconteceria? Eu dependeria ainda mais de ti. Ficaria ainda mais ligada à família Souza, e ela poderia fazer o que quisesse comigo. Ela não é tola, ela é má. O Diogo ficou em silêncio por um longo tempo e, finalmente, assentiu. Ok, eu apoio-te. Precisas de um advogado. Tenho um amigo que é especialista nestes casos. Não, eu disse. Desta vez, só eu. Quero ir à consulta sozinha. Quero recolher as provas sozinha. Diogo, esta é a minha luta. Mas não está sozinha, ele segurou a minha mão. Na manhã seguinte, pedi uma licença de meio-dia e fui a um escritório de advogados. Fui atendida por uma advogada chamada Cruz. Parecia muito profissional. Depois de ouvir a minha história, ela ajustou os óculos. Dona Santos, a sua situação é muito clara. A agressão perante testemunhas é agressão física. A difamação no trabalho. Calúnia. Pode pedir um pedido de desculpas público e indemnização. Quero apresentar uma queixa, eu disse. Civil, criminal, o que for. Quero que ela entenda. A agressão tem um preço. A difamação também tem um preço. A advogada assentiu. Ok, aceito este caso, mas precisa de recolher provas, testemunhos de testemunhas, imagens de CCTV, se houver, atestado médico e provas de que ela ligou para o seu trabalho. Tenho testemunhos de testemunhas. Muitos parentes naquele dia, eu disse. Gravações. Talvez não, mas tenho atestado médico. Fotos da bochecha inchada, também no trabalho. Os meus colegas podem testemunhar. Isso é suficiente. A Cruz disse. Primeiro, enviaremos uma carta de intimação a exigir um pedido de desculpas público e o pagamento de uma indemnização. Se ela recusar, apresentaremos uma queixa. Ao sair do escritório, eu estava na rua, sob a luz do sol, e de repente senti um alívio incrível. Defender-me com a lei era tão certo. O telefone tocou. A Sofia, Clara, a mãe já recuperou a consciência. Ela quer ver-te. A voz dela estava cansada. O médico disse. Ela não pode ser estressada. Pode ceder um pouco, Sofia. Sabes que ontem ela ligou para o meu trabalho e pediu para me despedirem? Eu perguntei calmamente. Silêncio do outro lado. Sabes? Sim, eu sorri. Então não me digas para ceder. Eu não sou a mãe dela. Não tenho obrigação de cuidar dela. Clara, és mesmo assim tão cruel? A voz da Sofia tremia. A mãe está naquela condição. E tu? Não consigo, interrompi. Vou ao hospital agora. Mas preciso de lhe dizer uma coisa. Depois de desligar o telefone, chamei um táxi. A caminho, enviei uma mensagem ao Diogo. Vou ao hospital ver a mãe. Preciso de esclarecer algumas coisas. Não te preocupes, vou controlar-me. O Diogo respondeu rapidamente. Estou a caminho. Espera por mim. No quarto,
Dona Isabel tinha recuperado a consciência, mas ainda estava ligada ao oxigênio e tinha dificuldade em falar. Ao ver-me, o seu olhar escureceu e ela desviou-o. Mãe, aproximei-me da cama. Coloquei uma cesta de frutas. Já se sente melhor? Ela ficou em silêncio. Antônio e Sofia estavam ao lado, tensos. Mãe, preciso de lhe dizer uma coisa. Puxei uma cadeira e sentei-me. Ontem, a senhora ligou para o meu trabalho e pediu para me despedirem. É verdade? O corpo de Dona Isabel enrijeceu. Não negue. A empresa tem um registro da chamada, continuei. Além disso, há 3 dias, no restaurante, a senhora esbofeteou-me perante todos e há muitas testemunhas. Por causa destas 2 coisas, já instruí um advogado para iniciar o processo. Tu vais processar-me? Dona Isabel finalmente disse com dificuldade. Eu assenti. A carta de intimação chegará dentro de 1 ou 2 dias. Se concordar em pedir desculpas publicamente e pagar uma indemnização, posso considerar retirar o caso. Caso contrário, encontramos em tribunal. Clara Santos, és humana. Antônio explodiu. A tua mãe está naquela condição e ainda a vais processar. Antônio, porque ela ainda está viva, posso processá-la. Eu olhei para ele. Se ela tivesse tido sucesso, eu teria sido despedida e não conseguiria mais viver. Não seria tão simples. Antônio recuou perante o brilho frio nos meus olhos. Mãe, antigamente eu respeitava-a como uma idosa, cedendo em tudo. Virei-me para Dona Isabel, mas a senhora interpretou a minha paciência como fraqueza e o meu respeito como submissão. A partir de agora, tudo vai mudar. A senhora esbofeteou-me. Eu vou processá-la. A senhora destrói a minha carreira. Eu vou processá-la. Se a senhora repetir isso, eu vou processá-la repetidamente até que aprenda a respeitar os outros. Dona Isabel tremia de raiva. O monitor cardíaco apitou. Clara, chega de brigas. A Sofia tentou intervir. Sofia, tu estás aqui. Eu olhei para ela. Se continuares a publicar coisas nas redes sociais ou a espalhar mexericos sobre mim, também te vou processar por difamação. Lê a lei. O rosto da Sofia empalideceu. Ela ficou em silêncio. Nesse momento, o Diogo entrou com uma pasta. Mãe, este é o contrato da cuidadora. Já assinei. Os custos. Dividimos eu e o Antônio. Ele colocou a pasta na mesinha de cabeceira. Espera, acabei de falar com o médico. A senhora terá de ficar no hospital por pelo menos meio mês. Nesse período, nós revezaremos nas visitas. Mas na maioria das vezes, a cuidadora cuidará. Descanse, não pense em coisas más. Vocês. Dona Isabel não conseguia formar uma palavra. Temos mais coisas para fazer. Vamos embora. O Diogo segurou a minha mão. Mãe, recupere e espere a carta do advogado. Não se esqueça de assinar. Ao sair do quarto, respirei fundo. Já disseste tudo? O Diogo perguntou. Tudo. Assenti, sentindo-me aliviada. Isso é bom. Ele sorriu. A carta será enviada amanhã e pedi aos meus amigos da tua área. A verdadeira versão do que aconteceu ontem foi espalhada. Agora, toda a vizinhança sabe que a mãe foi parar ao hospital porque esbofeteou a nora. Foi ao trabalho dela para fazer um escândalo, e quando foi exposta, ela não aguentou. Eu fiquei chocada. Usaste a própria arma dela. Ela valoriza a sua reputação. Os olhos do Diogo ficaram frios. Então, eu tirei-lhe essa reputação. Olhei para o homem ao meu lado e de repente percebi que ele era mais determinado e confiável do que eu pensava. Vamos para casa. Ele passou o braço pelos meus ombros. O que vamos jantar? Eu faço. Algo simples. Encostei-me a ele. Espera, preciso de te dizer. Acho que realmente mudei. Já não sou tão boa. A bondade é para quem merece. O Diogo beijou-me na testa. Para quem não merece. A bondade é tolice. Clara, tu só amadureceste. Sim, eu amadureci. De uma nora submissa para uma pessoa que sabe defender-se e lutar. E isto é apenas o começo.
3 dias depois de a carta de intimação ter sido enviada, Antônio ligou para o Diogo. A sua voz estava cheia de raiva. Diogo, é verdade que deixaste a tua mulher processar a nossa mãe? Ainda és humano? Ele gritava tão alto que eu podia ouvir cada palavra. O Diogo colocou o telefone no viva-voz, pousou-o na mesa e continuou a trabalhar. Antônio, a Clara é uma pessoa livre. Ela tem o direito de processar quem quiser. Que direito? Ela não tem o direito de processar a sogra. Antônio gritou. A mãe está no hospital. Vocês não a visitam. Ainda mandam cartas de advogados. Os vizinhos dizem que vocês a estressaram. Ela ficou estressada, sim, o Diogo disse calmamente, porque lhe disseram a verdade, e ela não aguentou. Antônio, queres ouvir a versão completa que está a circular na vossa vizinhança? Silêncio por um momento do outro lado. A mãe esbofeteou a Clara perante todos. Foi ao trabalho dela para difamá-la para que a despedissem. Toda a vizinhança já sabe disso, e o que eles estão a discutir não é porque a mãe ficou doente, mas como ela ficou doente porque fez algo errado. Ela foi exposta e não aguentou. O que é que estás a dizer? Antônio entrou em pânico. Eu apenas pedi aos meus amigos para dizerem a verdade. A voz do Diogo não mudou. Não pode ser que só a mãe reclame a todos e nós tenhamos de ficar em silêncio. Diogo, vais matar a mãe com o que estás a fazer. A sua própria raiva a matará. Não nós. O Diogo finalmente parou de digitar. Antônio, dou-te 2 opções. Primeiro, convence a mãe a aceitar as condições da carta. Pede desculpa publicamente e paga a Clara uma indemnização por danos morais. E pronto. Segundo, encontramo-nos em tribunal e a história da agressão e difamação tornar-se a do conhecimento público. Na tua opinião, o que é melhor para a mãe? Ele desligou o telefone do outro lado. Eu estava sentada no sofá, a olhar para o Diogo. Não é só dinheiro. Não se trata de dinheiro. O Diogo aproximou-se e sentou-se ao meu lado. Trata-se de princípios. Se ela concordar em pedir desculpa e pagar, significa que admitiu a sua culpa. Se não, encontramos-nos em tribunal e não pediremos apenas dinheiro. Eu assenti, mas no fundo do meu coração, eu conhecia o temperamento da minha sogra. Ela nunca pediria desculpa, e era verdade. Na manhã seguinte, a Sofia ligou para mim. Clara, a mãe já recebeu a carta. A sua voz estava cansada. Ela rasgou-a. Disse que vai lutar contra ti até ao fim. Não pode ceder um pouco? Por que é que tem de ir a tribunal para que todos se riam? Sofia, as risadas começaram há muito tempo. Eu estava a arrumar os planos enquanto falava ao telefone, quando a mãe me esbofeteou perante todos. Foi engraçado quando ela foi ao meu trabalho. Foi engraçado. Agora eu apenas protejo os meus direitos de forma legal. Por que é que isso é engraçado? Mas a sujidade da família. A mãe é que espalhou a sujidade. Não eu, interrompi. Sofia, se realmente queres ajudar, convence-a a aceitar as condições. 50.000 euros para a família Souza. É uma quantia pequena, e o pedido de desculpas. Apenas uma mensagem no chat da família. Já é um grande compromisso da minha parte. A Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. E se eu não conseguir convencê-la? Então, encontramo-nos em tribunal, eu disse firmemente. E a história de como ela me esbofeteou e difamou tornar-se. Há um documento oficial. Ela valoriza a sua reputação, não é? E a decisão do tribunal não é apenas mexerico da vizinhança. O projeto do centro comunitário entrou na fase de construção, e a Lia e eu íamos frequentemente ao local. À tarde, encontrávamo-nos com os empreiteiros, escolhíamos os materiais. O local da construção estava empoeirado, mas eu sentia que estava no lugar certo, ver os planos a tornarem-se realidade, uma sensação incomparável. Dona Clara, olhe, a cor destas azulejos combina? A Lia segurava uma amostra. Combina, mas acho que o cinza claro é melhor. Vai ampliar mais o espaço. Peguei na amostra. E sim, o chão macio na área infantil deve ser mais espesso. A segurança em primeiro lugar. Enquanto conversávamos, o telefone tocou novamente. Desta vez, a Sofia. Clara, lá vem a tua sogra de novo. A voz dela estava preocupada.
Ela descobriu o número do teu cliente. Ligou para ele e disse que tinhas problemas de integridade, que os teus projetos não valiam nada e pediu para te substituírem. A minha cabeça esquentou. As minhas unhas cravaram-se na palma da mão. Que cliente? O próprio chefe da administração do distrito para o projeto do centro comunitário, a Sofia disse. Felizmente. Ele é uma pessoa sensata, não acreditou, e ligou para a nossa empresa. A Vera disse que isto tem de ser resolvido de uma vez por todas. Caso contrário, vai prejudicar a reputação da empresa. Apertei o telefone. A minha sogra queria destruir-me. Sofia, por favor, diz a Vera que eu resolvo tudo. Tentei acalmar-me. Vou ter com o cliente. Peço desculpa e explico tudo. O que planeias fazer? Recolher provas e apresentar uma queixa adicional, eu disse. Isto é uma campanha deliberada de difamação. Vou fazê-la pagar. À tarde, a Lia e eu fomos à administração do distrito. A chefe, uma mulher na casa dos 50, parecia muito profissional. Lamento o incômodo, fiz uma profunda reverência. A minha sogra, devido a desentendimentos familiares, está a descarregar a sua raiva no meu trabalho. Em nome dela, peço desculpa. Ela acenou com a mão. Clara, já ouvi falar da vossa situação familiar. Para ser sincera, admiro-te. Escapar a uma situação assim e trabalhar tão bem. Eu fiquei chocada. Eu também sou mulher. Também fui nora. Ela serviu-me chá. Quando a tua sogra ligou, zanguei-me no início, mas pensei, se ela estivesse certa, por que ligaria em segredo? Ela deveria ir à tua empresa e dizer tudo. Os meus olhos começaram a lacrimejar. Obrigada pela sua compreensão. Mas Clara, tens de resolver isto. Ela ficou séria. Desta vez, sou eu. Na próxima, pode ser outro cliente que não seja tão compreensivo. Tu és designer. A tua reputação é tudo. Eu entendo, assenti. Já contratei um advogado a recolher provas. Depois disso, ela não se atreverá mais. Isso é bom. Ela sorriu. Agora, no trabalho, o design do centro comunitário, adoro, especialmente a área de leitura infantil. Todas as mães do distrito estão encantadas. Ao sair da administração, respirei aliviada, mas a raiva ardia ainda mais no meu peito. O Diogo já estava em casa. Ele franziu a testa. Já sabes também. O chefe da administração ligou-me. O Diogo disse. Ele conhece um dos meus parceiros. Aconselhou-me a resolver esta questão. Já estou a recolher provas, eu disse. Desta vez, vou lutar até que ela pare. O Diogo aproximou-se e abraçou-me. Clara, perdoa-me. Eles magoaram-te de novo. Não me magoaram. Encostei-me ao ombro dele. Apenas estou triste. Por que é que ela me odeia tanto? A ponto de querer tirar-me tudo, porque ela não consegue mais controlar-te, o Diogo disse. Antigamente, estavas em casa. Ela podia fazer o que quisesse contigo. Agora trabalhas, és livre. Ela está em pânico. Pessoas assim só se sentem seguras quando oprimem os outros. Sim, incontrolável, por isso quer destruir. Que tipo de raiva é essa, Diogo? Há uma coisa que quero fazer. Levantei a cabeça. O quê? Escreve sobre isto no chat da família, eu disse. Não para reclamar, mas para informar. Diz a todos os parentes o que ela fez e o que vou fazer para que eles não ouçam apenas um lado e me culpem. O Diogo pensou. Ok, eu apoio-te. À noite, escrevi uma longa mensagem. Incluí capturas de ecrã das chamadas da sogra para o trabalho e para o cliente, obtidas através de um pedido do advogado, e uma imagem da carta de intimação. O tom era objetivo, apenas factos. E depois enviei para o chat da família, onde havia mais de 20 pessoas. O chat explodiu. A tia Lúcia reagiu primeiro. Clara, o que estás a fazer? A mãe está no hospital. O tio Pedro. A sujidade da família. Não a exponhas. Apaga isso imediatamente. Uma tia. Clara, a mãe é velha. Apenas cometeu um erro. Não a podes perdoar. Olhei para as mensagens e sorri friamente. Como sempre, fosse qual fosse a verdade, eles sempre diriam: perdoa-a. Eu respondi:
Respeitáveis idosos. Enviei isto não para reclamar, mas para informar. Primeiro, as ações da mãe estão a prejudicar seriamente o meu trabalho e a minha vida. Segundo, já entreguei este caso ao advogado. Terceiro, se isto se repetir, chamarei a polícia. E a sujidade? A mãe é que a espalhou, não eu. Apenas estou a esclarecer os factos. O chat ficou em silêncio por um momento e depois alguém que eu não esperava escreveu. O Antônio. O que a Clara escreveu é verdade. A mãe realmente a esbofeteou. Ela realmente foi ao trabalho dela e agora está a ligar para os clientes dela. Tentei impedi-la, mas ela não ouve. Desta vez, estou do lado do Diogo e da Clara. Aquela mensagem foi como uma bomba. Até o Diogo ficou chocado. Pouco tempo depois, a Sofia também escreveu. A mãe realmente exagerou desta vez. Clara, desculpa se a defendi antes. Olhei para o telefone e entendi tudo. O Antônio e a Sofia não tinham acordado de repente. Eles apenas entenderam que a sogra estava a perder apoio e estar do lado dela significava perder com ela. E era verdade. Antônio enviou uma mensagem ao Diogo. Diogo, a mãe exagerou desta vez. Posso testemunhar. Ela realmente magoou e difamou a Clara. Se quiserem processar, vá em frente, eu não impedirei. Mas as despesas do hospital? O Diogo respondeu. As despesas. Continuamos a pagar. Mas para o resto, ela que se vire. Entendes? Depois de desligar o telefone, o Diogo olhou para mim. O Antônio e a Sofia cederam para o nosso lado. Eu esperava isso, eu disse calmamente. Estão habituados a seguir o vento. É bom, pelo menos agora ninguém a vai defender. Enquanto conversávamos, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. É a médica da tua sogra, Dona Santos. É a Droz Souza da Neurologia de São José. A voz dela era séria. A tua sogra está muito estressada agora. A sua pressão subiu. Demos-lhe um sedativo. Ela menciona o teu nome repetidamente. Diz que queres matá-la. Apertei o telefone. Doutora, nós realmente temos um desentendimento. Mas eu não a machuquei intencionalmente. Ela foi a primeira a me agredir. Foi ao meu trabalho para difamar-me e fui forçada a contratar um advogado. Eu entendo. A médica suspirou. A razão pela qual liguei é que o estado emocional da sua sogra é muito importante agora. Se ela continuar a estressar assim, pode ter um segundo AVC e tudo será mais sério. Eu fiquei em silêncio, por mais zangada que estivesse, mas se por causa disso... Doutora, terei cuidado, eu disse finalmente, mas não posso abandonar a defesa dos meus direitos apenas por causa da sua doença. Por enquanto, não a visitarei, não a provocarei, mas o caso iniciado pelo advogado eu não o retirarei. Eu entendo, a médica pareceu aliviada. É bom que tenha essa perspectiva. Liguei apenas para avisar. A mente dela está muito vulnerável agora. Cuidem-se. Obrigada, doutora. Depois de desligar o telefone, eu pensei, o que ela disse? O Diogo perguntou. A médica disse que ela está muito estressada. Pode ter um segundo AVC. Cocei a têmpora. Diogo, talvez eu esteja a ser demasiado cruel. Ela foi a primeira a ser cruel. O Diogo segurou a minha mão. Clara, a bondade deve ter limites. Se desistires agora por medo de que ela adoeça, ela usará essa tática sempre que... Sim, o nível mais alto de chantagem emocional é usar a própria saúde e vida. O que fazemos agora? Eu perguntei. Continuar. O Diogo disse firmemente. Mas podemos falar com o advogado, mudar um pouco a estratégia. Por exemplo, enviar-lhe outro aviso a exigir que pare a difamação e peça desculpas publicamente. Se ela o fizer, podemos suspender temporariamente o caso. Caso contrário, continuamos. Eu assenti. Boa opção. Podemos mostrar a nossa posição e deixar-lhe uma porta aberta. Na manhã seguinte, discuti isso com o advogado. Preparamos um aviso a exigir que, dentro de 3 dias, a minha sogra pedisse desculpas publicamente e prometesse não me incomodar a mim e a minha empresa. Caso contrário, apresentaríamos uma queixa imediatamente.
O aviso foi novamente enviado para o hospital. O Diogo também o enviou para o chat da família. Mãe, o aviso já foi recebido. Esta é a última oportunidade. Se pedir desculpas, acabou. Se não, encontramos-nos em tribunal. A decisão é sua. O chat ficou em silêncio. Todos esperavam para ver onde a batalha entre nora e sogra iria acabar. 3 dias depois, a minha sogra não pediu desculpas, mas também parou de fazer escândalos. Ela ficava deitada silenciosamente no hospital. Não ligava, não reclamava. Mesmo quando o Antônio e a Sofia a visitavam, ela quase não falava. Os amigos do Diogo disseram que os vizinhos a evitavam, não por raiva, mas por medo. Medo de que ela pudesse brigar novamente e cair. E eu continuei a minha vida. O projeto do centro comunitário estava a correr bem. A reunião de antigos alunos que a Sofia mencionou também aconteceu. Eu até comprei um vestido novo, sábado à noite. Em frente ao espelho, vestido preto, maquilhagem elegante, olhos brilhantes. Comparada com a nora oprimida de um mês atrás, eu era uma pessoa diferente. Meu amor, estás linda. O Diogo abraçou-me. Vamos ou vamos atrasar-nos? Eu sorri. A reunião de antigos alunos foi realizada no salão VIP de um belo restaurante. Assim que entrei, a Sofia cumprimentou-me. Clara, finalmente, os meus colegas de turma rodearam-me. Clara, há quanto tempo não nos vemos? Estás ainda mais bonita. Ouvi dizer, és designer agora. Que ótimo. Eras a melhor de nós, afinal. Eu sorria, mas com emoções mistas no meu coração. Aquelas pessoas, aqueles elogios, deveriam ter sido todos meus, se não fossem aqueles 3 anos. Clara, ouvimos falar da tua sogra, um colega de turma disse suavemente. Que ótimo! É assim que se deve fazer com pessoas assim. Obrigada, levantei o meu copo para todos nós. Aconteça o que acontecer, permaneçamos fiéis a nós mesmos. Isso mesmo, todos levantaram os seus copos. Naquela noite, bebi muito, disse muito, ri muito, como se estivesse a recuperar 3 anos perdidos. No final da noite, o nosso presidente de turma aproximou-se de mim. Clara, estamos agora à procura de um diretor de design na nossa empresa. Estás interessada? O salário é assim tão alto. Ele mostrou com os dedos. Fiquei chocada. Assim tão alto. Tu mereces, ele disse seriamente. Ainda me lembro da tua tese. Clara, não desperdices o teu talento em casa. Contei ao Diogo. Vais aceitar? Ele perguntou. Vou pensar nisso. Encostei-me ao ombro dele. Gosto do meu trabalho atual. A Vera é boa para mim. A Sofia está lá, e ainda não terminei o projeto do centro comunitário. O que quiseres, o Diogo beijou-me na testa. Qualquer que seja a tua decisão, eu apoiar-te-ei. Era noite. Mas eu não conseguia dormir. O silêncio da minha sogra, o apoio dos parentes, os sucessos no trabalho, o reconhecimento dos colegas, tudo parecia um sonho. Mas a marca no meu rosto tinha desaparecido há muito tempo, mas a cicatriz no meu coração permaneceu. Eu sabia que a batalha entre a minha sogra e eu não tinha terminado. O seu silêncio não era derrota, era o silêncio. Antes da tempestade, a minha sogra ficou em silêncio por uma semana. Nessa semana, a minha vida no trabalho tornou-se pacífica. O projeto do centro comunitário estava a correr bem. A área infantil da Lia e eu tornou-se o seu ponto alto. A startup do Diogo também estava a prosperar. Eles conseguiram a 3ª ronda de investimento. Ele estava muito ocupado, mas todas as noites ele voltava para casa para jantarmos juntos. Do lado da minha sogra, silêncio total. Ela não se intrometia mais na nossa vida. No chat da família, ela postava apenas sobre estilo de vida saudável. Parecia que tudo estava a melhorar. Até que numa noite de sábado, o telefone do Diogo tocou. O Antônio. Diogo, vem para o hospital agora. A mãe caiu. Quando chegamos, a minha sogra já estava na UCI. Antônio e Sofia estavam lá fora, pálidos. O que aconteceu? O Diogo perguntou. Não sei, o Antônio bagunçou o cabelo. No jantar,
Estava tudo bem. De repente, ela disse que estava tonta e caiu. O médico disse: pode ser um segundo AVC. A luz na UCI estava acesa. O silêncio no corredor era assustador. Sentei-me num banco. A minha mente estava confusa. Estava zangada com ela? Sim, mas doía vê-la na UCI. Passada uma hora, o médico saiu. A crise já passou. Mas desta vez é mais grave. O lado esquerdo do corpo dela pode ficar paralisado. Será necessária uma longa reabilitação. Além disso, descobrimos que ela tomava antidepressivos há muito tempo, mas recentemente ela parece ter parado de tomá-los voluntariamente, o que também pode ter desencadeado o ataque. Parou voluntariamente? Todos nós ficamos chocados. Porque muitos pacientes, quando se sentem melhor, param de tomar os medicamentos. Isso é muito perigoso. O médico abanou a cabeça. Preparem-se para um longo período de cuidados. Ela talvez não consiga mais cuidar de si mesma. A minha sogra foi transferida para uma unidade de terapia intensiva. Pelo vidro, eu via-a deitada, cheia de tubos, frágil como uma boneca. A mulher dominante, cruel que controlava tudo, tinha desaparecido. O Antônio aproximou-se de mim. Diogo, o que fazemos agora? Contratamos uma cuidadora 24/7. O Diogo disse: dividimos os custos. Não se trata de dinheiro. O Antônio suspirou. A mãe precisa da atenção dos filhos. Tu e a Clara podem visitá-la ocasionalmente. O Diogo olhou para mim. Eu entendi que ele estava a pedir a minha opinião. Olhei para minha sogra no quarto. A mulher que me esbofeteou. A mulher que queria tirar-me o emprego. A mulher que disse as palavras mais duras. E eu assenti. Sim, visitaremos. Não por perdão, mas por pena. 3 dias depois, a minha sogra foi transferida para um quarto comum. Ela tinha recuperado a consciência, mas o lado esquerdo não se mexia. A sua fala era arrastada. Ao ver-nos, os seus olhos brilharam, os seus lábios tremeram. Mãe, descanse. O Diogo segurou a mão dela. Cuidaremos de si. Lágrimas escorreram dos seus olhos. Ela murmurou algo. Curvei-me e ouvi. Perdão. Já passou, eu disse. Melhore, por favor. A partir desse dia, o Diogo e eu visitávamos-la 2 vezes por semana. Meia hora por visita. Contratamos a melhor cuidadora. Pagamos a reabilitação, mas eu sabia que algo tinha desaparecido para sempre. Passado 1 mês, a Sofia convidou-me para tomar café. Como está a tua sogra? A fazer reabilitação. Mas é muito lento, eu mexi o café. O médico disse: se ela conseguir cuidar de si mesma, já será um grande feito. A Sofia ficou em silêncio. Ainda está zangada com ela. Estou, admiti, mas não adianta odiar uma pessoa paralisada, uma idosa indefesa. Eu só quero viver a minha própria vida. Isso mesmo, a Sofia segurou a minha mão. Sabes o que mais gosto em ti. Sabes amar e odiar, mas não deixas que a raiva te destrua. Eu sorri, porque tenho coisas mais importantes para fazer, e era verdade. O meu projeto de design tinha chegado à final de um concurso a nível da cidade. A startup do Diogo conseguiu o primeiro grande contrato. Ele disse: quando eles terminarem, retomaremos a nossa lua de mel adiada. Finalmente, a nossa vida estava a melhorar. 3 meses depois de a minha sogra adoecer, o Antônio chamou-nos para uma conversa. Vocês veem o estado da mãe. Ele coçou a cabeça. O médico disse: a recuperação é mais rápida em casa. Quero levá-la para casa. Para a casa de quem? O Diogo perguntou. Para a casa antiga, o Antônio disse. Eu posso mudar para lá para cuidar dela. Mas a Sofia e os filhos? A Sofia não concordou. Ela disse: os filhos têm escola. Ela tem trabalho. Não há tempo para cuidar de uma pessoa doente. Além disso, a mãe agora precisa de cuidados profissionais. Então eu queria que vocês, não vocês, mas que revezassem. Diogo interrompeu. Sim, o Antônio disse apressadamente. Eu posso cuidar de segunda a sexta-feira e no fim de semana vocês e a Clara.
podem substituir-me. Olhei para o Diogo. Eu sabia o que ele estava a pensar. A minha sogra realmente precisava de cuidados. Mas nós podemos pagar uma cuidadora no fim de semana, o Diogo disse. Vamos duplicar o pagamento. Certamente alguém aceitará. A mãe não quer uma cuidadora, o Antônio abanou a cabeça. Ela quer que os familiares estejam com ela. Então, não é possível, o Diogo interrompeu. Antônio, estamos dispostos a pagar, a ajudar, mas cuidar dela todos os fins de semana, isso não é possível. Também trabalhamos. Além disso, ele olhou para mim, depois de tudo o que a mãe fez a Clara. Achas, ela conseguiria cuidar dela sem nojo? O Antônio ficou em silêncio. Antônio, eu posso visitá-la, conversar com ela, mas alimentá-la, limpá-la, eu não consigo, eu disse calmamente. Não porque não quero, mas porque não consigo. Sempre que me aproximo dela, lembro-me do estalo, daquelas palavras. Isso não será bom para ela nem para mim. O Antônio olhou para mim e suspirou. Eu entendo. Vou pensar no que fazer. Depois de ele sair, o Diogo segurou a minha mão. Obrigada por dizeres a verdade. Eu só não quero mais fingir. Encostei-me ao ombro dele. Consigo não a odiar. Mas também não consigo amá-la. É isso mesmo. Distância. No final, o Antônio contratou uma cuidadora que morava na casa. Ele próprio, todos os dias depois do trabalho, passava pela casa antiga. Ocasionalmente, a Sofia trazia os filhos, e nós a visitávamos uma vez por semana para sentar e conversar. Essa relação era fria, mas segura. O outono chegou, o meu projeto de design ganhou o prêmio de prata. Na cerimônia, subi ao palco vestida com um vestido de noite. As luzes dos holofotes bateram no meu rosto, e senti que toda a amargura e as lágrimas não tinham sido em vão. Agora, vamos ouvir a Dona Clara Santos. O apresentador entregou-me o microfone. Olhei para a plateia. Na primeira fila, o Diogo estava sentado, a acenar para mim com um sorriso. A Sofia, a Vera, a Lia, todos os que me apoiaram estavam lá. Obrigada, a minha voz tremia. Este prêmio significa muito para mim. Há 3 anos, deixei a minha carreira pela família, pensando que essa era a felicidade de uma mulher. 3 anos depois, aqui de pé, eu entendi. A felicidade de uma mulher não está na família, está dentro dela mesma. O salão explodiu em aplausos. Quero agradecer ao meu marido, que no momento mais difícil, ficou ao meu lado. Quero agradecer aos meus colegas que me deram a oportunidade de voltar. E, finalmente, quero agradecer a mim mesma, a antiga, fraca, mas que encontrou força. Aconteça o que acontecer, nunca se abandonem, porque só vocês podem decidir quem vocês são. No meio dos aplausos, desci do palco. Lá embaixo, o Diogo esperava com um ramo de girassóis, para minha melhor esposa. Ele beijou-me na testa, naquela noite. Celebramos muito. A caminho de casa, eu olhava pela janela para a cidade à noite. Diogo, tenho uma ideia, eu disse. O quê? Quero abrir o meu próprio estúdio, especializado em renovação de apartamentos antigos e espaços públicos. Virei-me para ele. Para ajudar as pessoas que querem mudar as suas vidas, especialmente as mulheres, para que saibam que, ao mudar o espaço, a vida pode mudar. Os olhos do Diogo brilharam. Ótima ideia. Eu apoio-te. Investimento, local, tudo por minha conta. Não. Apertei a mão dele. Desta vez, quero fazê-lo sozinha, mas preciso dos teus conselhos e apoio. Claro, ele sorriu, sempre. 3 meses depois, o meu estúdio de design abriu. Espaço da Clara. Pequeno, mas confortável. O primeiro cliente foi uma mulher divorciada, recomendada pela Sofia. Quero um espaço só para mim, ela disse, para esquecer o passado, começar de novo. Eu também, eu sorri. Vamos fazer isso juntas. O estúdio prosperou gradualmente. Eu estava muito ocupada, mas feliz. A condição da minha sogra melhorava lenta, mas constantemente. Ela já conseguia comer e falar sozinha. Quando a visitávamos, ela dizia arrastadamente: trabalho, bom.
Eu descasquei uma maçã para ela. A senhora também se esforce, mãe. Ela assentiu. Nos seus olhos não havia mais o brilho e a crueldade. Apenas um silêncio nublado. Na véspera de Ano Novo, reunimos-nos novamente como uma família. Na sala da casa antiga, a minha sogra estava sentada numa cadeira de rodas. O lado esquerdo ainda tinha dificuldade em mexer, mas ela parecia melhor. O Antônio e a Sofia tinham feito o jantar. O Diogo e eu levamos vinho e frutas. O ambiente estava um pouco tenso, mas pacífico. No jantar, a minha sogra falou de repente, arrastadamente, mas claramente. Clara, perdão. Todos ficaram em silêncio. Eu estava errada. Lágrimas escorreram dos seus olhos. És uma boa nora. Olhei para a mulher que eu tanto odiara e senti emoções mistas. Raiva. Não mais. Amor. Também não. Mas também não havia mais ressentimento. Já passou, mãe. Coloquei um pedaço de peixe no prato dela. Ano novo. Devemos viver bem. Sim, bem. Ela repetiu, a chorar. Depois do jantar, o Diogo e eu fomos para a varanda assistir aos fogos de artifício. Ao longe, as luzes piscavam. Já se passou um ano. O Diogo abraçou-me. Parece uma vida inteira. Sim, encostei-me ao ombro dele. Em um ano, de uma nora oprimida, tornei-me proprietária de um estúdio. Às vezes, penso, se não fosse aquele estalo, talvez eu ainda estivesse a viver como um zombi naquela casa. Isso significa que devemos agradecer aquele estalo? Eu abanei a cabeça. Devo agradecer a mim mesma por ter encontrado forças para me levantar depois daquilo. E a ti por teres ficado ao meu lado. O Diogo beijou-me no cabelo. Estarei sempre ao teu lado. Os fogos de artifício continuaram a iluminar o céu noturno. Eu lembrei-me de mim mesma. Um ano atrás. A Clara Santos que chorou depois do estalo, a noite em que decidimos sair. O nervosismo na entrevista, a luta no hospital, a determinação de apresentar uma queixa, toda a amargura, todas as lágrimas, todas as lutas tornaram-se paz e força agora. Diogo, quero escrever a nossa história, eu disse de repente. Escreve para as mulheres que ainda sofrem nos seus casamentos. Diz-lhes que, aconteça o que acontecer, devem ter coragem para se levantar. Diz-lhes que a violência doméstica não é um assunto privado da família, mas um crime. Diz-lhes que a liberdade financeira é a principal arma de uma mulher. Ótima ideia, o Diogo segurou a minha mão com força. Eu ajudo-te. Mas quando o estúdio estiver estável, eu sorri. Ainda há muito a fazer agora. Não te apresses. Ainda temos uma vida inteira, ele disse. Sim, uma vida inteira para curar as feridas, para criar, para amar e ser amada, para ser a melhor versão de mim mesma. Os fogos de artifício terminaram. O céu ficou escuro. Mas eu sabia que o amanhecer estava próximo. Ano novo, novo começo, e eu estava pronta. Pronta para amar, para trabalhar, para viver, pronta para enfrentar todos os desafios e todas as bondades. Porque eu sabia que, aconteça o que acontecer no futuro, eu tinha a coragem de me levantar, o direito de escolher e a bravura de dizer não. Aquele estalo ensinou-me isso, e este é o meu presente para todas as mulheres.